livre para todos os públicos. Olá! O Brasil tem o maior número de casos e mortes por coronavírus já registrados em uma semana. Na entrevista central, conversamos com o infectologista Gerson Salvador sobre as especificidades da crise sanitária brasileira e as projeções sobre as vacinas. Enquanto a vacina não é criada, o coronavírus avança e intensifica a crise econômica. Falaremos no programa sobre as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores do transporte e também sobre a demissão em massa realizada pela montadora Renault no Paraná. A Central do Brasil está começando. Central do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer aprovar o projeto Renda Brasil ainda este ano, encerrando o Bolsa Família e o pagamento do auxílio emergencial. O cientista político André Singer analisa a movimentação do governo. Embarque imediato. O programa Renda Brasil provavelmente vai substituir o auxílio emergencial, que está em vigor desde março, se estendendo agora até o mês de agosto no valor de R$ 600, por um valor substancialmente menor, um valor que deve variar, segundo a imprensa, de R$ 250 a R$ 300. Eu queria destacar dois aspectos desse programa Renda Brasil. De um lado, evidentemente que é preciso continuar a ajudar a população trabalhadora mais vulnerável nesta situação de pandemia. Mas nós achamos que este valor que está sendo cogitado é um valor baixo. Não obstante, ele é mais alto do que o Bolsa Família e é nisso que aposta o governo Bolsonaro, em substituir o Bolsa Família por uma espécie de continuidade do auxílio emergencial, que vai cair, como eu disse antes, de 600 para 250 ou 300 reais, mas vai continuar atingindo essa proporção alta de trabalhadores, que chega hoje a cerca de 60 milhões de trabalhadores que estão recebendo o auxílio emergencial. Nós não podemos deixar de considerar também um segundo aspecto, que é a tentativa do governo Bolsonaro de fidelizar, por assim dizer, um apoio que ele conquistou, ou parece ter conquistado, os dados de pesquisa não são muito claros a respeito, na base da sociedade, naqueles que ganham menos, por meio justamente do auxílio emergencial. Mais de 1.200.000 pessoas perderam o emprego com carteira assinada no Brasil no primeiro semestre, segundo divulgou hoje o Ministério da Economia. No Paraná, a demissão em massa realizada pela montadora Renault agrava essa realidade. Vamos saber mais na reportagem de Gabriel Oliveira. A demissão em massa de 747 funcionários na fábrica da Renault, em São José dos Pinhais, no Paraná, se soma aos mais recentes dados do IBGE, que apontam desligamento profissional de 7.800.000 pessoas desde o início da pandemia. A situação descrita é a realidade de Eliseu de Oliveira, agora ex-funcionário da Renault. O impacto está sendo muito grande, pois das 747 pais de família, muitos estão com neném no hospital, muitos foi mandado embora em mesa de UTI, muitos estão afastados por INSS, muitos estão doentes. No meu caso mesmo, eu estava afastado de isolamento e tenho cirurgia nos 2 ombros, com elevação de erguimento de peso. Aí é a nossa luta. Em greve, contra as medidas adotadas pela empresa Renault, Ezequiel Romão, que faz parte da direção dos sindicatos dos metalúrgicos da Grande Curitiba, destaca que tudo ocorreu de forma inesperada. Quando nós estávamos em reunião, quando questionamos a empresa se haveria melhora na proposta que já havia sido rejeitada pelos trabalhadores, a empresa disse que não iria melhorar a proposta e se os trabalhadores não aceitassem a proposta, ela estaria iniciando então a demissão de 747 trabalhadores. Ele, que atua na fábrica há 17 anos, salienta que além da demissão repentina, houve destrato na autuação. Trataram os trabalhadores de forma muito desrespeitosa, humilhante. Chegou ao caso de ter gestor que puxou o crachá do pescoço de trabalhador,
e conduziu o trabalhador pela jaqueta, puxou o trabalhador pela blusa para fora da fábrica. Teve trabalhadores que foram escoltados por segurança patrimonial. A advogada Janine Andrade, especializada em direito trabalhista, destaca a legalidade da dispensa, mas reforça que os casos de distrato devem ser averiguados. A forma de comunicação da demissão não pode ser truculenta, a ponto de ferir a dignidade do trabalhador, gerando um dano a ele, um dano psíquico, que ele pode pleitear diante da Justiça do Trabalho sem nenhum problema. Além das demissões, outros ataques aos direitos trabalhistas se intensificaram durante a pandemia. Na linha de frente, a categoria dos trabalhadores do transporte enfrenta aglomerações e sofre com o desrespeito ao acordo coletivo e cortes nos salários. Quem tem as informações é o repórter Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Durante a pandemia, os trabalhadores rodoviários e metroviários estão expostos ao coronavírus diariamente. Além disso, a categoria vem sofrendo com os ataques aos direitos trabalhistas e o desemprego. Em São Paulo, os metroviários estão mobilizados para garantir a manutenção do acordo coletivo. Além disso, eles denunciam o corte de benefícios e as dificuldades de trabalho durante a pandemia do coronavírus. Havia uma greve marcada para hoje, suspensa em virtude de um acordo com o secretário de Transporte do Estado na madrugada. Wagner Fajardo, coordenador-geral do Sindicato dos Metroviários, revela a unidade da categoria nestas mobilizações. Na realidade, a direção da empresa e o governo do Estado se aproveitaram da pandemia para tentar retirar direitos dos trabalhadores. Mas eu acho que também fica uma lição, né, desse processo. E a lição é o seguinte: os governos podem nos atacar e nos atacam com certeza, né? Mas a gente tem que reagir, tem que organizar. E a luta organizada dos trabalhadores, a greve que nós preparamos, muito forte. Nós estávamos com adesão de 90% em várias áreas onde a greve começou, né? E esta fortaleza da greve é que nos permitiu, né, que a gente conseguisse esse acordo. Em Natal, no mês de junho, os rodoviários também paralisaram as atividades. Eles reivindicavam a manutenção dos benefícios e criticavam o fim da função de cobrador. Na pauta, eles também denunciam a redução da frota, medida que favorece as aglomerações da população durante a circulação pela cidade. Estes trabalhadores de serviços essenciais estão ainda mais vulneráveis com o afrouxamento da quarentena. Sem que uma vacina tenha sido encontrada, o Brasil enfrenta ondas epidêmicas simultâneas. Jonatas Campos conversou com o infectologista do Hospital da USP, Gerson Salvador, sobre a evolução do coronavírus. Entrevista Central. Olá, hoje a Central do Brasil entrevista ao médico, infectologista e especialista em saúde pública, o Dr. Gerson Salvador. Doutor, agradecemos sua presença nessa entrevista central. O último boletim da Fiocruz alerta que no Brasil existem várias pandemias. Enquanto alguns estados estabilizam o índice de contágio, outros crescem. Nesse cenário, é possível falar de segunda ou terceira onda de contágio no Brasil? Existem muitas ondas acontecendo simultaneamente, né? Cada uma na sua fase. Então, a gente teve num primeiro momento uma incidência maior nos estados da região amazônica, em algumas capitais do Nordeste, em São Paulo, na capital e na capital do estado do Rio de Janeiro. Nessas regiões existe uma tendência de controle de um número menor de casos, enquanto a epidemia está crescente em outras regiões que foram atingidas no segundo momento. Então, o Brasil é um país de dimensão continental, e do jeito que a gente viu na Europa, cada país tem uma dinâmica. Aqui no Brasil, cada estado tem sua dinâmica. Em alguns estados, cada região metropolitana tem a sua própria dinâmica. Então, tem várias epidemias acontecendo ao mesmo tempo no país. Semana passada, o Carnaval de São Paulo foi adiado, seguindo a tendência de outros grandes eventos. Por outro lado, é uma corrida para a aprovação de uma vacina. O senhor aponta algum prazo para que o Brasil tenha acesso
em larga escala a uma vacina contra o coronavírus? Existem cronogramas, mas a ciência não tem um prazo exato, porque depende da resposta dos estudos, né? Nós temos mais de 200 protocolos de pesquisa com substâncias candidatas à vacina para o SARS-CoV-2, para a Covid-19. A gente já tem cerca de 10 protocolos mais avançados em fase 3. Tem 2 protocolos de fase 3 acontecendo no Brasil, mas precisa saber se a vacina será eficaz, se ela não trará danos à saúde das pessoas e se ele tem condições de produzir em larga escala e distribuir para a população. Isso é complexo. A pandemia da Covid-19 trouxe muita inquietação, muito sofrimento para o mundo todo. O Brasil, por exemplo, um país do terceiro mundo, tem sofrido muito com essa realidade. Mas, sem dúvida nenhuma, muitas lições nós aprendemos de tudo isso. E o mundo não será o mesmo a partir dessa experiência. Muita coisa vai mudar. Lições preciosas aprendemos, sobretudo na linha da solidariedade, entendendo que nós não podemos absolutamente continuar naquele individualismo que fazia parte da nossa vida, mas temos que pensar mais no outro. E essas lições são muito preciosas. E você também pode participar do nosso programa enviando a sua dica cultural. Anota aí o nosso WhatsApp, 11 930 81 3336. A Central do Brasil termina aqui. A gente volta com mais amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.